Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa exploração do Blades in the Dark, livro de fantasia sombria, urbana, publicado aqui no Brasil pela editora Buró, e a gente está destrinchando aqui no canal e tem bastante coisa pra gente ver. Mas assim, vamos devagar, vamos com calma. O nosso objetivo sempre é tentar identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Então se você tá nessa, chegou agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Blade, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e se você curtir, quiser seguir na nossa jornada semanal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá pessoal, só para situar todo mundo rapidinho, ainda estamos no capítulo 1 do livro, tá? Que trata das regras básicas, é um capítulo extenso, ele está apresentando aqui várias mecânicas do jogo, então a gente está indo devagar, passo a passo, para, como eu falei no início, tentar identificar o que realmente é importante para dar aquela ideia geral do jogo, né? Então hoje a gente vai continuar, melhor dizendo, esse capítulo 1, a partir deste tópico aqui, que é o relógio de progresso, que é uma mecânica que me parece bem central no jogo e bem interessante. Eu vou começar lendo um trechinho aqui para a gente poder comentar. Se liga aí. Um relógio de progresso é um círculo dividido em várias partes, representando o progresso dos personagens para superar um obstáculo ou a aproximação de um perigo iminente. Dessa forma, ele oferece uma maneira rápida e visível de acompanhar o andamento desses fatores. E aqui ele dá os exemplos, olha, a representação gráfica de como funcionam esses relógios. Então, basicamente, pelo que eu entendi aqui, eu acho que muita gente faz isso, talvez de uma outra forma ou de uma maneira mais simplificada. Eu faço isso, fazia isso, mas aqui no Blades eu acho que eles conseguem sistematizar melhor essa história. Então, por exemplo, se os personagens vão invadir algum lugar e o narrador diz, olha, vocês precisam de tantos sucessos para conseguir invadir esse local. Uma ação mais longa, algo prolongado, um tipo de ação mais complexa, é basicamente para isso que serve esse relógio. Tanto que nos exemplos aqui, olha, vocês podem perceber que tem um relógio dividido em 4 partes, 6 e 8. Tá? Então isso aqui basicamente significa o nível de complexidade da tarefa. Só que o que eu achei interessante também é que, conforme o capítulo vai andando aqui e ele vai explicando melhor, esse relógio ele não precisa necessariamente se referir somente aos jogadores. Você pode fazer 2 relógios. Para ficar nesse exemplo aqui que eu falei da invasão, então a gente poderia ter um relógio simbolizando a quantidade de sucessos que os personagens precisam para conseguir invadir o tal local, e um outro relógio simbolizando o nível de atenção dos guardas, por exemplo. Né? E como é que você vai definir isso? Através das jogadas de dados dos personagens. Então, cada sucesso que eles tiverem, ou cada sucesso extra que eles tiverem, vai avançando uma quantidade de casinhas, né, aqui nesse relógio. E cada falha vai avançando uma quantidade de casas no relógio dos oponentes, vamos chamar assim. E eles não necessariamente precisam ser do mesmo tamanho. Então eu poderia ter, por exemplo, o relógio da invasão com 6 espaços e o relógio da atenção dos guardas com 4. Porque assim, é mais difícil você conseguir invadir um local tentando evitar os olhares dos guardas do que os guardas que estão ali para isso perceberem alguma movimentação estranha. O raciocínio é mais ou menos esse, mas o livro segue adiante dando muitos exemplos, inclusive exemplos práticos no jogo. Para a gente avançar aqui um pouquinho nos tópicos, eu estou tentando resumir aqui, pegar a essência mesmo dessa questão do relógio, mas o livro ele tem várias páginas, está dando uma explicação mais completa sobre isso. Mas só para tentar fechar aqui a questão, o ideal, na minha opinião, é que você consiga, claro, entremear isso com a narrativa. Essa é uma ferramenta para te ajudar, como o livro coloca, a visualizar melhor certas situações, mas não é por isso que você vai deixar de entremear as coisas com a narrativa. Por exemplo, no caso que eu estou citando aqui do pessoal tentar invadir algum local, se eles falharam e avançou uma casa aqui no relógio dos guardas, pode ser que alguém, sei lá, pisou num galho, fez um barulho, não foi rápido o suficiente e um guarda percebeu um vulto, alguma coisa assim, entendeu? Então o ideal é que conforme essas jogadas forem sendo feitas e esses relógios forem andando, você que está narrando consiga ali costurar isso na narrativa, para de fato ficar uma coisa mais interessante, e não só ficar jogando dados e marcando ali o avanço dos relógios. A ideia é que o relógio facilite, oriente, mas claro, você vai precisar entremear as coisas ali com uma narrativa bacana, beleza? Seguindo adiante, o livro ele fala também aqui de vários tipos de relógios, né? Vários exemplos de como esses relógios podem ser úteis. E aqui é importante destacar, ele começa aqui com a questão dos obstáculos simples, ou seja, nem tudo vai precisar de um relógio de progresso. Como eu disse no início, geralmente são ações mais longas ou mais complexas.
uma boa parte das coisas você consegue resolver com teste simples. Conseguiu ou não. Ações mais complexas podem requisitar essa questão do relógio. E aqui ele exemplifica. Um relógio de perigo, o nível de desconfiança da vítima de alguma coisa, né? Um relógio de perseguição. Quem vai conseguir alcançar primeiro tal coisa? Ou os personagens estão fugindo, estão sendo perseguidos. Eles conseguem escapar ou os guardas pegam eles? Tudo isso pode ser feito, medido através desses relógios, né? Relógios em sequência também. Você pode ter, por exemplo, um relógio ali para identificar essa invasão, que eu estou dando como exemplo aqui desde o início, da feita que os personagens conseguem invadir, você vai ter vigias também dentro ali do castelo, ou seja lá o que for que eles estejam querendo invadir. Então eu posso criar um outro relógio para a parte de dentro, para ver se eles vão conseguir chegar aonde eles deveriam, sem serem percebidos pela guarda interna. Então você pode ter vários relógios em sequência, dependendo da situação que esteja sendo resolvida ali na narrativa, né, na história. Você pode ter um relógio de disputa entre personagens, né? Quem vai conseguir fazer aquilo primeiro. Você pode ter, olha, projetos a longo prazo. Isso aqui é mais a longo prazo ainda. Por exemplo, você quer derrubar uma facção inimiga ali, um grupo, um bando inimigo. Você vai precisar de, sei lá, avançar 8 passos num relógio. Mas esses passos são mais demorados. Então eu preciso primeiro, sei lá, plantar desconfiança sobre aquele bando, fazer com que a polícia preste mais atenção neles, seria um outro passo. Até chegar no ponto em que eu vou conseguir, por exemplo, né, eliminar o chefe daquele bando e assumir o comando. Alguma coisa assim. Então, projetos mais longos, coisas mais complexas. O avanço pode ser medido, inclusive, de repente, aqui nesse exemplo que eu estou dando, em arcos de história. Se vocês completarem o primeiro arco de uma determinada maneira, esse relógio avança uma casa, né? E isso não quer dizer que ele vai avançar sempre. Se na próxima história vocês tiverem algum grande revés, pode ser que o relógio volte uma casa. Então, dependendo da situação, isso pode ser muito mais maleável. Mas, de novo, fica a dica aqui que o livro dá de ser uma maneira mais fácil de você visualizar e acompanhar esses tipos de progresso. Seguindo adiante, vamos avançar aqui para o próximo tópico, que seriam as rolagens de ação. Eu falei, acho que foi no vídeo passado, né, o livro ele citou os tipos de rolagem, né, rolagem de ação, rolagem de resistência, de sorte, e mais uma outra que eu não estou lembrado agora. Mas na parte anterior, ele só citou e deu umas primeiras informações. Aqui, o livro destrincha como é que funcionam cada uma dessas rolagens. Então a gente vai começar aqui com a rolagem de ação. Primeiro, esse tipo de jogada você só vai realizar quando a ação envolver algum tipo de desafio, perigo, ameaça, obstáculo a ser sobrepujado. Então, tem muitas coisas que você pode simplesmente dizer que a pessoa conseguiu ou não, sem a necessidade de jogar dados. Isso aqui deve simbolizar algo que tem um impacto maior no jogo ou mais dramático ali na cena. É para isso que servem essas jogadas. E aqui ele vai listar 6 passos para essa jogada de ação, para essa rolagem de ação. Mas é coisa simples, você vai ver que as coisas são meio encadeadas e não tem muito mistério aqui não. Mas só para não deixar passar em branco, olha só, quais são os passos? Primeiro, o jogador anuncia o seu objetivo para a ação, o que ele quer alcançar ao realizar aquela ação. 2, o jogador escolhe uma ação para usar. A gente vai falar aqui dos tipos de ação também, tá? Terceiro, o mestre vai determinar uma posição para aquela jogada. Também vamos destrinchar isso aqui. 4, o mestre define o nível de efeito para aquela ação, qual é a abrangência que aquela ação vai ter. 5, dados extras vão ser adicionados, caso caiba ali na situação, né? E 6, o jogador rola os dados e os resultados são definidos. Ou seja, é um passo a passo, mas na prática isso acontece de uma forma muito rápida, especialmente quando você já tem mais o domínio do sistema, beleza? Na sequência aqui do livro, ele vai ter algumas informações sobre cada um desses passos, tá? De todos os 6 passos. Mas eu vou pular logo aqui para o passo 3, que eu acho que é um dos mais diferentes, que vale a pena a gente se deter um pouquinho e ver com mais atenção. O passo 3 é justamente aquele que diz que o mestre determina a posição, né? O que seria isso? A posição para a jogada. A posição, ela vai representar a dificuldade e o perigo que a ação pode acarretar. Existem 3 posições diferentes: controlada, arriscada e desesperada. E aí, ele exemplifica aqui o que seria cada uma dessas posições, justamente para o mestre poder avaliar na situação concreta ali qual delas se encaixa melhor. Então, vou ler aqui as definições do livro. Posição controlada. Você tem uma oportunidade valiosa, você está explorando uma grande vantagem. O sucesso é praticamente garantido. Tentando traduzir aqui para uma linguagem que talvez seja mais familiar para os RPGistas de uma maneira geral,
eu vejo essa posição controlada como uma situação que você tem alguma vantagem, né? Algum modificador positivo, vamos dizer assim. Segunda, arriscada. Você está em confronto direto com alguém. Você está agindo sob grande tensão. Você está correndo um risco. Seria a jogada normal, a jogada padrão. É a posição padrão, inclusive, segundo o livro. Aquela que você não tem nem nenhuma grande vantagem, nem nenhuma grande desvantagem. Você está ali na sorte, vamos dizer assim. E a terceira seria a posição desesperada. Você tem grandes problemas. Você está indo além das suas habilidades. Você está arriscando uma manobra perigosa. Ou seja, seria aquela jogada que você vai fazer com alguma desvantagem. Então, basicamente, em linhas bem gerais, seriam essas as posições. Então, primeiro, só relembrando aqui, o jogador ele vai dizer o que ele quer fazer, né, qual seria o objetivo dele, vai dizer qual é a ação que ele vai desempenhar, e aí, a partir disso, o narrador, o mestre, vai determinar aqui qual é a posição. Se ele vai fazer uma jogada padrão, se ele tem alguma vantagem ou se ele está em desvantagem. Basicamente, é isso. Claro, o jogador ele pode pedir esclarecimento. Não, mas olha, eu queria, na verdade, alcançar esse objetivo aqui. Ah, se você quer alcançar este objetivo específico, aí a sua posição seria desesperada, por exemplo. Porque se você jogar aqui na padrão, você só vai até aqui. Se você quer chegar acolá, você precisa fazer uma jogada desesperada. O raciocínio básico é mais ou menos nessa linha. Outro ponto que vale a pena a gente parar um pouquinho, na verdade eu vou só dar as primeiras informações, mas a gente vai voltar nesse tema ainda nesse vídeo, é só para seguir a sequência aqui do livro, que é o passo 4, né? O mestre define o nível do efeito. E aqui, nessa primeira parte, ele só diz quais são esses níveis, esses efeitos, né? Seria um efeito limitado, padrão ou sensacional. Mais para frente um pouquinho, ele vai destrinchar os detalhes sobre cada um desses efeitos, mas basicamente é a abrangência da sua ação. Então vou dar um exemplo besta aqui, só para entender. Ah, eu quero explodir alguma coisa, eu quero explodir uma pessoa, seria um efeito limitado. Ah, eu quero explodir um efeito padrão, você vai explodir, sei lá, aquela sala, aquele ambiente que ela tá. Não, eu quero um efeito sensacional, eu quero explodir o prédio inteiro e o prédio vai desabar e vai atingir o meu alvo. Basicamente, assim, sendo bem simplório, é mais ou menos por aí, mas a gente vai dar mais detalhes na sequência aqui do vídeo. Na sequência aqui desses passos, né, da jogada de ação, um outro que vale a pena a gente comentar um pouquinho é o quinto passo, adicione dados extras. Como é que você consegue dados extras aqui na sua jogada? Tem várias opções, mas eu vou só citar algumas aqui para vocês terem uma noção. Primeiro, alguém pode te ajudar, e aí se alguém está te ajudando, você ganha um dado extra, e quem está te ajudando ganha um de estresse. Aqui, basicamente, tudo que você consegue de vantagem vem com o custo de você acumular pontos de estresse. Você pode fazer o que o livro chama aqui, olha, de esforço extra. Você ganha 2 de estresse e um dado a mais para jogar. Você pode combinar essas coisas. Alguém pode te ajudar e esse alguém ganha 1 de estresse. Você pode fazer um esforço extra, você ganha mais um dado e 2 de estresse. E aí, no final das contas, você vai somando, né, chances. Cada dado aqui é uma chance de sucesso. Só lembrando, não interessa quantos dados você jogar no final das contas, vai valer como resultado aquele que tiver o maior resultado, o maior número. Então, quanto mais dados você tem, em tese, mais chances você tem de ser bem sucedido. E lembrando, se você tirar vários números 6, você vai melhorando cada vez mais o seu sucesso. Então, cada dado representa uma chance, né? E por fim, tem uma que eu achei bem interessante aqui, que é o que ele chama de o acordo com o diabo. Aqui, basicamente, vai ser o mestre, né, virando o diabinho aqui e tentando te convencer de alguma coisa. Olha, você quer um dado extra? A gente pode negociar. E isso vai ter efeitos narrativos. Então, só para exemplificar aqui, você pode, de comum acordo, tá? E essa é uma regra opcional. Você pode usar ou não, e o narrador não pode forçar, entre aspas, que o jogador aceite esse acordo. Ele pode propor, o jogador aceita ou não. Mas caso ele aceite, ele ganha um dado extra em troca de alguma consequência negativa, lógico. Então, para exemplificar aqui, a sua ação vai causar danos colaterais ou algum prejuízo inesperado, vai ofender ou irritar uma facção, envolve trair um amigo ou uma pessoa amada, né, criar ou avançar um relógio de perigo, né, que a gente comentou ainda há pouco. Então, enfim, tem várias sugestões aqui que o livro dá, mas basicamente é isso. Você vai trocar um dado, né, por uma consequência negativa. Cabe a você definir se vale a pena ou não aceitar esse acordo com o diabo. Para a gente fechar esse tópico aqui das rolagens de ação e avançar para a questão dos efeitos, né, que a gente não precisa comentar, aqui, olha, no final desse tópico, ele vai fazer um resumo, né, de como funciona aqui as rolagens de ação, como é que você vai interpretar os resultados, né? A gente já comentou isso aqui um pouquinho em vídeos anteriores. Aqui ele dá só mais detalhes. E para finalizar aqui, ele fala, olha, que as rolagens de ação elas têm duas funções. Basicamente, elas vão definir, né,
a ação do seu personagem, se ele conseguiu ou não, mas em caso de falha, elas vão determinar também, em alguma medida, as ações dos antagonistas. Então, com uma jogada só, você já resolve duas coisas. Se você conseguiu fazer aquilo ou não, e se você vai sofrer algum tipo de consequência, algum tipo de dano, caso você tenha falhado ou tenha obtido um quase sucesso. A ideia básica é essa. Aqui no livro, muito mais exemplos, muito mais explicações do que eu dei. Estou só tentando resumir aqui a essência da coisa. Seguindo adiante, vamos avançar aqui para o nosso último tópico de hoje, que é relativo à questão do efeito, né, outros efeitos. Como é que isso funciona aqui em termos de mecânica de jogo? O livro diz o seguinte, primeiro, existem aqui 3 tipos de efeito, né, 3 níveis de efeito, né, sensacional, padrão e limitado. O livro indica também que o narrador ele vai definir esse nível de efeito muitas vezes por instinto, né, conforme você se acostuma ali com as mecânicas do jogo. Mas claro, ele vai trazer aqui alguns fatores, né, alguns parâmetros para você se orientar na hora de definir qual é o tipo de efeito. E ele diz também aqui o seguinte, olha só, cada nível de efeito indica algumas perguntas que devem ser respondidas para você saber se aquele efeito se encaixa naquele nível, né? E a quantidade de vezes que o relógio de progresso é avançado. Ou seja, o efeito pode ser traduzido também em avanços no relógio de progresso. Então, não necessariamente você vai ter ali alguma consequência grandiosa. O efeito pode representar, naquela situação específica, o avanço do relógio de progresso, seja ela qual for ali a situação, né? Então, para a gente ter uma ideia geral, eu vou ler aqui como o livro descreve cada um desses níveis de efeito. Começando aqui pelo sensacional. O seu sucesso vai além do esperado. Como esse empenho extraordinário é representado na narrativa? São as perguntas que você deveria responder para encaixar, né, o efeito em algum desses níveis. Qual é o benefício adicional que você recebe? Né? E se a gente estiver tratando aqui de um avanço de relógio, olha, um sucesso de nível sensacional, um efeito sensacional, avança o relógio 3 casas. Tá? E assim ele vai. Padrão. Você alcança o resultado normalmente esperado para essa ação. Isso é o bastante ou ainda há trabalho a ser feito. 2 avanços no relógio. E o último, o limitado, o seu efeito é parcial ou fraco. Como o seu impacto foi diminuído? O que mais você precisa atingir? O que mais você precisa para atingir o seu objetivo? Se for avanço de relógio, o relógio avança uma casa só. Aqui são só as orientações gerais. De novo, o livro ele vai descer com muito mais detalhes e dar exemplos práticos, tá? Aqui eu estou tentando pegar a ideia geral da coisa. Na sequência, o livro traz aqui, olha, os fatores de avaliação que o narrador tem que levar em consideração na hora de encaixar ali o nível do efeito. Então, por exemplo, ele diz aqui a potência, que vai representar se você consegue explorar uma fraqueza específica naquela situação. Então, o exemplo que o livro dá aqui, se alguém quer se infiltrar em algum lugar, é melhor que seja na escuridão. Então, isso aí aumentaria o nível do efeito, ou alguma coisa assim. A qualidade ou a categoria, você está usando a ferramenta certa para desempenhar aquela atividade? Você tem alguma vantagem porque você está usando um equipamento específico? Tudo isso também é levado em consideração. E a questão da escala, tá? A escala é o efeito final que você quer atingir. Qual é a magnitude daquilo que você quer? Né? Qual é o objetivo final da sua ação? É algo grandioso? É algo menor? E isso tudo vai sendo levado em consideração pelo narrador para encaixar nos efeitos. Um detalhe importante que ele coloca aqui, logo na sequência, inclusive, é o que ele chama de fatores dominantes, tá? Isso aqui é meio que um alerta para você não se empolgar muito, né, nas coisas, e barrar ações impossíveis ou inverossímeis. Então ele dá um exemplo aqui. O personagem quer pegar uma marreta e ele quer destruir uma torre inteira só com aquela marreta. Aí ele joga e tem um efeito sensacional lá. Então consegui destruir toda a torre só com a minha marreta. Não, isso é inverossímil, isso é impossível. Então cuidado com essas coisas. O livro vai tecer aqui mais considerações explicando melhor essa questão do fator dominante. Mas em tese é isso, cuidado com ações impossíveis ou inverossímeis. Seguindo adiante, o livro destrincha ainda vários outros exemplos, várias outras possibilidades dentro dessa questão aqui dos efeitos, né? Mas para a gente avançar um pouquinho, eu acho interessante mencionar aqui, olha, o motivo das regras. O livro vai abrir um tópico para falar especificamente sobre isso, mas basicamente a ideia por trás dessas regras, né, da questão do efeito e tudo mais, e dos relógios, é justamente dar uma visão clara para os jogadores do progresso deles, do quanto eles estão avançando ou não no cumprimento daquela tarefa específica. E aí, de posse dessas informações, eles conseguem, na visão do livro, avaliar melhor os riscos, se vale a pena corrê-los ou não. Então, a ideia básica por trás de todas essas mecânicas é essa: dar aos jogadores uma melhor visibilidade da situação para eles poderem fazer escolhas, decidir se vão assumir riscos ou não. E para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, tem um último tópico aqui, olha, determinando posição e efeito. Aqui eu vou ler um trechinho só para também destravar mais um negocinho aí na mente de todo mundo. Olha só. Como
posição e efeito, né, que a gente viu aqui ao longo do vídeo, são variáveis independentes, o mestre pode escolher entre 9 diferentes combinações para aplicar em uma jogada. Essa variação permite ao sistema representar situações narrativas vastamente diferentes. E aí ele desce com vários exemplos práticos, né, mostrando como é que você pode misturar isso. Então, só para a gente fechar aqui, se o efeito e as posições são diferentes, né, os efeitos e as posições são diferentes, então, com base nisso, você vai ter todas essas combinações possíveis. Então, só para exemplificar aqui, você pode ter uma posição controlada com um efeito limitado, você pode ter a mesma posição controlada com um efeito sensacional, você pode ter uma posição desesperada com um efeito limitado. Tudo isso vai depender da situação específica. Então, esses exemplos que o livro vai trazer aqui, justamente para que o narrador comece a se apropriar desses conceitos, entender melhor a lógica da coisa, e como o próprio livro sugere, com o passar do tempo, ele já vai conseguir fazer isso por instinto. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, avançamos mais um pouquinho no Blades in the Dark, ainda tem muita coisa pela frente, então se você quer continuar com a gente, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando informações, e no mais, a gente se encontra na próxima resenha.